Queridos alunos, bom dia, boa tarde para vocês. Estamos de volta para mais uma aula de xadrez, segunda aula nossa desse tema. A aula de hoje vai ser focada mais um pouquinho nas regras desse esporte e a gente vai aprender também alguns movimentos diferentes específicos aí dessa modalidade. A gente vai começar dando umas dicas basiquinhas sobre o jogo de xadrez e depois vamos para as regras. Vamos começar pelas dicas então. Primeiro, toda a peça do xadrez que eu encostar, eu sou obrigado a fazer um movimento. Então, se eu pegar um peão e falar, não quero mexer o peão, quero mexer a torre, já era. Encostou na peça, tem que mexer. Que é a famosa peça tocada é peça jogada. Não é obrigatória a captura, galera. Lembrando vocês, diferente do que a gente falou no jogo de damas, que toda vez que eu tivesse a oportunidade de fazer uma captura, eu era obrigado a fazer. Aqui, não. Então, no xadrez, eu posso seguir a minha estratégia e não sou obrigado a capturar a peça que eu ver. E lembrando também, igual o jogo de damas, a peça branca, quem tiver com as peças brancas, sempre vai dar início ao jogo. Então, agora vamos para as regras. Bom, então vamos lá. O objetivo do xadrez é realizar um checkmate. Checkmate é conseguir impedir o rei de se movimentar ou deixar ele numa posição que ele não consiga fugir de ser capturado. Toda vez que eu consigo realizar isso, eu faço checkmate e venço a partida. Lembrando que a gente consegue tirar o rei de três maneiras diferentes de uma posição de cheque. Vou mostrar para vocês quais são essas três maneiras. Bom, galera, então vamos lá. As três opções que a gente tem para tirar um rei de cheque, eu vou demonstrar aqui para vocês agora. Deixei mais ou menos montado uma situação, colocando que a vez de movimentar a peça é do preto. Então, o preto desloca a rainha, deixando ela numa posição que ela consegue capturar o rei na próxima jogada, certo? Se ela seguir a diagonal aqui, ela vai conseguir realizar a captura. As três opções que eu tenho para tirar um rei de xeque são: primeiro, deslocar o meu rei, tirando ele da linha onde a rainha poderia fazer a captura, certo? Essa é a primeira opção. Segunda opção é colocar uma peça na frente do movimento que a rainha ia fazer a captura, beleza? Lembrando que a captura pode ser feita do rei, o cheque pode ser feito por qualquer peça, mas aqui a gente está ilustrando com a rainha. Então, colocar uma peça na frente do movimento que a rainha ia fazer a captura, ela ia ter que parar no peão antes de chegar no rei, o que não ia mais deixar o rei em xeque. E a terceira opção que a gente tem é realizar a captura da peça que está ameaçando o meu rei. Então, se eu capturar essa rainha, eu tiro também o meu rei de xeque. Beleza? Professor, e se chegar numa situação na qual eu não consigo deslocar o meu rei? Meu rei está preso, não ia conseguir fazer nada. Se chegou um momento em que o seu rei está preso, não tem como você deslocar. Vamos colocar aqui, né? Porque aqui o branco pode ainda movimentar. O rei está preso, não tem como eu deslocar, ele está travado, então é checkmate. Aí sim, finaliza o jogo e a vitória da equipe adversária. Galera, muito importante também é a gente lembrar que falar que que o rei do adversário está em xeque não é obrigatório. A gente tem como costume, boa parte das pessoas, quando faz um movimento que coloca o rei adversário em xeque, avisa, mas não é obrigatório avisar que o rei adversário está em xeque. Bom, galera, então agora a gente vai falar quais são os três tipos de vitória que podem acontecer numa partida de xadrez. Primeiro, que a gente já falou, que é o checkmate, eu realizar um movimento que deixe o rei adversário sem conseguir fugir desse cheque. Outra possibilidade de vitória também é o adversário desistir da partida, saber que o jogo já está perdido e desistir da partida. E a outra maneira de eu conseguir a vitória é o meu adversário realizar três lances irregulares. São movimentos que não podem ser realizados. Vamos explicar um por um agora. Os três lances irregulares que podem acontecer são os seguintes. Primeiro de todos, é eu realizar um movimento com uma peça minha numa direção que ele não pode fazer. Então, por exemplo, o bispo ele só pode se movimentar nas diagonais. Se eu movimentar o meu bispo para frente, é um movimento irregular. Se isso acontecer, volta a jogada, o adversário recebe a primeira advertência e ele tem que movimentar a peça para um lugar que ela pode ser movimentada segundo as regras. Segunda possibilidade de lance irregular é
eu deslocar o meu rei para um checkmate. Porque se eu desbloqueei ele, já é a vez do adversário e se ele está em posição de cheque, não tem como ele fugir mais e vai ser o checkmate. Nesse caso também, o rei é obrigado, ou a pessoa é obrigada a voltar ao movimento e deslocar para outro lugar que não deixe o rei em xeque e também recebe uma advertência. E a terceira ocasião, que é um lance regular também, é o caso de já estar em xeque a peça do rei e eu ignorar esse fato e deslocar outra peça qualquer que não tire o rei de xeque. Se isso acontecer, também volta-se o lance e eu tenho que realizar um movimento que tire o meu rei de xeque de alguma maneira. Se eu realizar 3 desses lances irregulares, aí sim, vitória do adversário. Bom, galera, agora a gente vai para os movimentos específicos, certo? Que são um pouquinho diferentes dos movimentos que a gente explicou lá atrás de cada peça. A gente vai começar pelo en passant, que é um movimento dos peões, certo? É um movimento no qual o peão pode realizar uma captura que não é na diagonal. Vamos explicar. En passant do francês ele significa na passagem, e nesse caso a gente vai ter que ilustrar aqui uma situação. Colocar que o peão adversário está a 2 linhas da minha linha de peão. E no primeiro movimento de cada peão, eu posso deslocar 2 ou uma casa para frente. Mas aqui, se eu deslocasse uma casa, o peão adversário ia realizar a captura. Então eu vou deslocar 2. Nesse caso, quando acontece esse tipo de situação, o peão adversário pode realizar a captura para o lado. É a única exceção de movimento de captura do peão é quando acontece essa situação. O peão saiu da linha dele, primeiro movimento, e ele avança 2 casas, certo? E fica ao lado de um peão adversário. Nesse caso, sim, pode ser realizada a captura para o lado. Mas essa captura para o lado só pode ser realizada no momento que acontecer a jogada. Então, movimentei as 2 aqui. O meu adversário ignorou isso e movimentou outra peça. Segue o jogo, ele não pode mais capturar para o lado. Só no momento que acontece esse movimento. Beleza? Bom, galera, a segunda situação que a gente vai colocar aqui é o rock. O rock ele é um movimento também diferente. Ele é o único momento do jogo que eu vou poder movimentar 2 peças ao mesmo tempo, certo? O que funciona? Como consiste o rock? Eu vou basicamente trazer o meu rei 2 casas para a direita e passar a torre pelo rei, beleza? Esse é o movimento de rock. Ele pode ser usado para deslocar o rei e deixar ele mais protegido, para trazer a torre e conseguir liberar ela para mais movimentos. Mas para conseguir realizar o rock, eu tenho algumas situações especiais. Primeira delas, não pode ter nenhuma peça no espaço entre o rei e a torre. Segunda condição, nem o rei nem a torre podem ter sido movimentados no jogo até o momento. E a terceira situação é que o rei não pode estar em xeque, ou se eu fizer o rock ele não pode ficar em xeque. Bom, galera, então agora a gente vai para o nosso desafio da aula de hoje, que vai ser a batalha de peões. Como vai funcionar? Primeiro a gente só vai usar os peões para jogar esse jogo e vai posicionar eles na linha normal que eles pertencem, certo? Então vai deixar a primeira linha vazia e o adversário também a primeira linha vazia. Qual o objetivo desse jogo? O objetivo é conseguir atravessar o maior número de peões possíveis para a última linha do adversário. Então não é quem captura mais, é quem consegue chegar com mais peões lá do outro lado. Professor, eu não tenho tabuleiro de xadrez, eu não tenho peões. Não tem problema, pega o tabuleiro de damas e usa as pedras da dama e posiciona como se fossem peões. Professor, eu não tenho tabuleiro de dama também. Desenha naquele esquema que a gente falou semana passada, desenha 8 casas por 8 casas e usa bolinha de papel, tampinha de garrafa, usa a imaginação para conseguir jogar aí em casa também, beleza? Agora eu vou demonstrar para vocês aqui, lembrando que as pedras brancas começam o jogo e o peão pode realizar 1 ou 2 movimentos na primeira jogada de cada um. Fechou? Então vamos lá que eu vou deixar para vocês.
Bom, galera, a gente vai encerrando a nossa aula de hoje por aqui. Espero que vocês estejam gostando dos jogos, dos jogos de tabuleiro. Sei que o xadrez é um pouquinho mais difícil do que o jogo de damas, mas a parte boa é que vocês têm bastante tempo de praticar, de aprender, de errar. Lembra que não tem vergonha nenhuma da gente errar e fazer errados movimentos. A gente está no começo aprendendo a jogar ainda, então vão tranquilos. Semana que vem a gente vai ter uma aula final de xadrez. A gente vou mostrar um jogo com as peças todas. E espero que vocês se cuidem. Bom descanso. Vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau.